Apocalipse 2:12. E o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém? Pérgamo, a igreja mundana. Esta é a mensagem. Leonard Ravenhill, um dos grandes avivalistas deste século, morreu no ano de 1994. Ele disse que em cada um de nós há 3 tipos de pessoas. Aqui nós achamos que somos, aqui os outros pensam que somos, e aquela pessoa que Jesus sabe quem somos. E nessas cartas às igrejas, Jesus sabia exatamente quem era cada igreja, quais os pecados que a cercavam, quais os desafios que essas igrejas enfrentavam. E de acordo com o contexto de cada igreja, Jesus então exorta estas igrejas a permanecerem fiéis. Agora nós estamos em Pérgamo. Significado da palavra Pérgamo significa casado. Pérgamo significa casado. É a igreja que antes era comprometida com o Senhor Jesus. Era casada com o Senhor Jesus, era noiva, era santa, pura, incontaminada, mas que se divorciou de Cristo e casou com o sistema mundano, ou seja, uma igreja que se tornou adúltera, a igreja de Pérgamo, uma igreja desviada, uma igreja mundana. A cidade de Pérgamo, historicamente, era uma cidade muito desenvolvida. Era uma cidade cultural. Ali existiam muitos sábios, homens e mulheres estudados. Pérgamo era famosa por possuir a maior biblioteca da época, 200.000 pergaminhos. E pergaminho vem exatamente daí, de Pérgamo. Foi em Pérgamo que surgiram os pergaminhos. E na biblioteca desta cidade existiam 200.000 deles. Ali naquela cidade estava a sede de uma famosa escola de medicina. Começa ali na cidade de Pérgamo. Era uma cidade desenvolvida culturalmente, filosoficamente. Era uma cidade que estava envolvida com o paganismo da época, com as ideias e os conceitos filosóficos e pagãos da época. E ali nessa cidade
tinha uma igreja de Jesus. Uma igreja que foi fundada na época das demais igrejas de Éfeso e de Esmirna. E Cristo então examina a igreja e revela os perigos que a cercavam. O perigo do pecado estava entrando na igreja. A igreja passou a tolerar o pecado, a viver e ensinar doutrinas liberais, o liberalismo, engano doutrinário, mistura com as heresias da época e a praticar imoralidade. Esses pecados estavam adentrando nos arraiais das igrejas do Senhor. Satanás se instalou ali naquela cidade através do paganismo, da idolatria e de outras práticas. No versículo 13, nós vemos aqui a essência da heresia que havia nesta cidade. Jesus falou para o pastor daquela igreja: sei onde habitas, ou seja, eu sei onde é que vocês estão instalados, eu sei onde vocês estão, sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Jesus disse que na cidade de Pérgamo estava o trono de Satanás, não em um prédio. O trono de Satanás não estava em um prédio, mas estava no padrão moral, no padrão social, no padrão político e no padrão religioso da cidade de Pérgamo. Ali era o centro da idolatria e do paganismo. Ali se concentrava várias bases desse paganismo grego. Existia na cidade de Pérgamo o único templo fora de Roma, onde era feita e autorizada a adoração ao imperador. Havia na cidade de Pérgamo o templo de Zeus, o deus do panteão grego. Zeus era considerado para os gregos como o Salvador. E muitos adoravam Zeus, muitos adoravam os deuses do panteão grego. Ali havia também o templo de Esculápio ou Asclepion, que era considerado deus da medicina. As pessoas se dirigiam para a cidade de Pérgamo a fim de serem curadas de suas doenças, porque havia uma lenda, um ritual que havia naquela cidade, de que ali havia uma serpente. Aí vocês vão entender porque o símbolo da medicina, porque o símbolo da farmácia, o símbolo da contabilidade é representado por uma serpente. Então ali havia um ritual, à noite aparecia uma serpente para as pessoas enfermas. E quando aquela serpente picava as pessoas, elas eram curadas das suas enfermidades. E a serpente então passou a ser adorada como símbolo da medicina. Hermes era considerado o deus da medicina e também da contabilidade. Por isso que a serpente tornou-se, e até hoje, o símbolo da medicina, da farmácia e da contabilidade. E esta serpente enrolada em um cálice ou em um bastão é considerado então, até os nossos dias, o símbolo da medicina. O símbolo da farmácia tem uma taça com uma serpente enrolada, chamada de a taça de Higeia. Higeia era filha de Esculápio, símbolo da profissão farmacêutica. E o caduceu, que é um bastão enrolado com duas serpentes, que é o símbolo da medicina e também o símbolo da contabilidade. Então é deste paganismo que vem esta história.
você vê a imagem da antiga serpente mentirosa, que enganou Adão e Eva e os fez cair, e os fez pecar. Agora esta serpente, ela está em Pérgamo, usando as mesmas estratégias de mentira, de engano e de sedução. E Jesus diz que lá está o trono de Satanás. Satanás estava agindo através do engano, porque o paganismo havia se instalado na cidade de Pérgamo, de tal forma que a própria igreja de Cristo foi conduzida a esta sedução, foi conduzida a um casamento com o mundo. Foram enganados. A igreja se divorciou, parte da igreja se divorciou de Cristo e se casou com o mundo. Por isso que vem o nome Pérgamo, que significa casado. A atmosfera da cidade era pesada. Havia trevas. As trevas invadiram o sistema religioso, o sistema social, cultural, político, educacional da cidade de Pérgamo. Tudo isso era comandado por Satanás. Ali ele comandava as trevas, ali ele comandava aquela cidade. Porque onde Satanás reina, predomina a cegueira espiritual. Onde Satanás reina, predomina os vícios, predomina a marginalidade, predomina o pecado, as doenças, a opressão. Onde Satanás reina, propaga-se o paganismo, a sedução até mesmo do povo de Deus. Era isso que estava acontecendo na igreja de Pérgamo. E esse paganismo começou a entrar na igreja, e a igreja estava tolerando essas práticas. A igreja passou a pregar um liberalismo teológico. O que é o liberalismo teológico? O liberalismo é uma vertente da filosofia. Existe em todas as áreas, mas na área da religião é chamado de liberalismo teológico. Em sua apostasia, o liberalismo teológico, ele nega quase todos os fundamentos da fé. É isso mesmo. Por exemplo, ele nega a inerrância das Escrituras. A palavra de Deus, as sagradas Escrituras, são inerrantes, não contém erros. A palavra de Deus é infalível, não contém falhas. Mas para os teólogos da igreja de Pérgamo, isso já não fazia tanto sentido. A própria divindade de Cristo estava sendo colocado em xeque, e a necessidade da morte expiatória de Cristo, o nascimento virginal e sua ressurreição, tudo estava sendo colocado em xeque. Havia uma relativização da palavra de Deus. É isso que prega o relativismo. Há uma abertura para o ecumenismo, há uma abertura para a mistura de crenças, mistura de doutrinas, mistura com heresias, engano doutrinário e inexistência de um compromisso bíblico. A igreja que está vivendo assim, significa que o paganismo já entrou com tudo dentro dela. Que o liberalismo já entrou e quem está dominando é Satanás. Infelizmente no Brasil, nós temos muitos teólogos liberais que têm colocado em xeque a inerrância das Escrituras, as principais doutrinas da fé. E eles nos atacam nos chamando de fundamentalistas, porque fundamentalista é aquele que defende a sã doutrina, é aquele que defende a verdade. Estava acontecendo isso na cidade de Pérgamo. A igreja estava vivendo o secularismo, que é outra vertente. Secularismo vem de secular, refere-se o quando da vida. Ou seja, o mais importante é o aqui e o agora.
em contraste com a eternidade. As pessoas não estão preocupadas com a eternidade, elas estão preocupadas com o aqui e o agora. São marcas do secularismo, o racionalismo. As pessoas, elas dão mais ênfase à razão do que à fé. Elas acreditam mais nas ciências do que na Bíblia. Isso é racionalismo. O narcisismo, as pessoas passam a amar elas mesmas. Elas não negam o pecado. Elas não morrem para si mesmas. Elas se amam e vão fazer de tudo para estar bem. Estavam vivendo o hedonismo. O hedonismo é a busca pelo prazer terreno, pelo prazer material. E aí entra o materialismo, o individualismo e a independência. No individualismo a pessoa diz: eu sou dono da minha vida, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. Em contraste com a palavra de Deus, 1 Coríntios 6,19, o apóstolo Paulo diz que nós somos templos do Espírito Santo de Deus e que Deus é o nosso dono. Secularismo. A igreja estava vivendo também o mundanismo, vem de mundos, de mundo. Refere-se o onde, o lugar mais importante é este lugar, em contraste com o céu. Tudo isso a igreja estava vivendo. E a palavra do Senhor diz: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Quando a igreja passa a viver desta forma, ela está aceitando uma ideologia secular. Uma ideologia mundana. Não ameis o mundo. Jesus disse que onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. De muito crente nunca esteve no céu. O tesouro de muitos crentes está aqui nesta terra e não querem deixar esta terra por nada. Não pensam no céu. Pensam no aqui e o agora, no aqui e no sempre, aqui nesta terra. Mas nós precisamos entender uma coisa: a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é celestial. Nós estamos aqui de passagem para nos prepararmos para a eternidade. Porque essas práticas são perigosas. Você sabe o impacto do secularismo na igreja moderna? Você sabe o que o secularismo europeu ele causou à igreja? Nos últimos 15 anos, 200 igrejas na Europa eram fechadas por mês, dando lugar a bares, a cinemas, a teatros. O secularismo fechou igrejas, grandes igrejas históricas, e matou muito crente na Europa se tornou ateu. O ateísmo é uma crescente na Europa, por causa da modernidade, por causa do secularismo, por causa do mundanismo, por causa desse liberalismo teológico. Muitas igrejas foram mortas. Muitas igrejas fecharam. E esta apostasia começou na cidade de Pérgamo. Uma igreja que era santa, pura, que se tornou uma igreja mundana. A igreja começou a negociar a verdade, a baixar o seu padrão moral e a ceder às pressões do mundo. Quando isto acontece, a igreja morre. Lembrando que igreja sou eu, é você. Lembrando que a igreja é no sentido coletivo e no sentido individual. O crente morre
quando ele negocia a sua fé, quando ele negocia a verdade, quando ele negocia a sua santidade, quando ele baixa o seu padrão moral, quando ele cede às pressões do mundo, ele vai morrer, essa igreja vai fechar. Havia na igreja de Pérgamo a doutrina, duas correntes doutrinárias. A doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Dos nicolaítas eu falei em Éfeso, porque também tinha lá esta doutrina. Entretanto, versículo 14, entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens lá, Jesus está falando para o pastor da igreja, tu tens lá na tua igreja, os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios e da idolatria e se prostituíssem. Doutrina de Balaão. Quem era Balaão? Balaão era um falso profeta que prostituiu os seus dons, com o objetivo de ganhar dinheiro. Ele se vendeu para um rei. Ele se vendeu para Balaque, porque o Deus de Balaão era Mamon, o Deus do dinheiro. Muitos crentes, muitos pastores têm se vendido a Balaque, para destruir, ainda que involuntariamente, o povo de Deus. Ele foi contratado para amaldiçoar Israel, mas ao contrário, Deus não permitiu que ele amaldiçoasse, mas que ele abençoasse o povo de Deus. Como ele viu que ele não conseguia, ele deu uma ideia para Balaque. Ele aconselhou, ele deu um conselho para o rei. Ele aconselhou o paganismo, a idolatria, a mistura, o secularismo, o mundanismo. Ele incitou o pecado a entrar na nação. Ele disse: olha, tu quer derrotar esse povo? Faz o seguinte, pega as mulheres mais bonitas daqui do teu reino e joga para perto deles. Ou seja, pega umas garotas de programa e envia lá para os caras, porque essa é a queda deles. E aí os homens não resistirão. Ele sabia que o pecado enfraquece a igreja. Balaão sabia que o pecado enfraquece o povo de Deus. Ele sabia que se aqueles homens de Israel caíssem, certamente que o juízo de Deus viria sobre eles. Eles seriam destruídos, sem que Balaque fizesse nada. Olha a estratégia do diabo. Olha a estratégia do diabo. Sempre que a igreja se mistura e adota o estilo de vida mundano, ela se enfraquece. Nós precisamos cuidar sério com a questão do pecado. O pecado pode ser bom por um momento, mas as consequências podem durar pela eternidade. As consequências podem ser eternas. O pecado pode ser prazeroso, mas depois que acaba, a pessoa continua a mesma, aliás, pior do que estava. A pessoa continua vazia, com sentimento de culpa, desesperada, ela fica pior do que antes, porque o pecado causa isso na vida do homem. Nunca ninguém que pecou saiu do pecado melhor, porque o pecado estraga, o pecado acusa a consciência, o pecado ativa o dispositivo da consciência. Lutero falou muito bem a respeito do pecado, quando ele disse que o pecado é como uma barba. Todo dia cresce, todo dia precisa ser aparada. Exatamente isso. Todo dia o pecado precisa ser cortado. John Owen, ele diz: mortifique o pecado, faça disso sua luta diária, sempre enquanto viver. Não termine nenhum dia sem lutar. Continue matando o pecado, ou ele o matará. A nossa luta é constante.
A nossa luta é diária. Nós temos que matar o pecado todos os dias, senão é ele quem nos matará. Balaão sabia disso. E esta doutrina de Balaão adentrou na igreja de Pérgamo. Não só a doutrina de Balaão, como também a doutrina dos nicolaítas, versículo 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. O que eu aborreço, Jesus aborrecia. Jesus odiava a doutrina dos nicolaítas. Nicolaítas é uma palavra composta. Significa dominadores ou destruidores do povo. Eram líderes que estavam infiltrados na igreja, que transformavam a graça de Deus em licenciosidade para praticar a imoralidade. Os nicolaítas modernos são aqueles que abusam da graça de Deus. Ensinam que o crente não precisa ser diferente, que o crente está livre para viver sem freios, sem imposições, sem regras. Quanto maior o pecado, maior será a graça, dizem eles. Quanto mais se entregar aos apetites carnais, maior será a oportunidade de perdão. São os abusadores da graça. E o povo está abusando da graça de Deus. Graça de Deus e a bondade, o amor de Deus não é parcialidade e nem licença para pecar. A graça não nos dá licença para pecar. A graça não nos dá desculpa, não dá desculpa a ninguém a beber um golinho, a transar antes do casamento, a roubar, a adulterar, a viver um cristianismo dualista, viver entre o santo e o sagrado, viver na igreja e depois estar lá na cachaçaria do Dedé. Isso é abusar da graça. Mas Deus me perdoa. Vamos nos reunir lá na cachaçaria do Dedé para nós promovermos os nossos grupos. A graça não nos dá licença para nós servirmos a dois senhores. Ou nós servimos a Deus ou a Mamon, ou nós servimos a Deus ou servimos o diabo. Jesus disse que não dá para servir dois senhores. A igreja tem que se separar. Cuidado com esse cristianismo dualista, porque foi este cristianismo que afundou a igreja de Pérgamo. Cuidado com o namoro. Cuidado com as amizades, com as alianças fora da vontade de Deus, porque essas alianças revelam uma verdadeira cilada do inimigo. O diabo procura envolver o povo de Deus através de pactos, de envolvimentos com as trevas, pactos esses que são reprovados por Deus, através do espiritismo, através da maçonaria, das seitas. Cuidado com esses convites para você ir para esses grupos. Grupos de estudo, muito cuidado. Pode ser uma cilada do diabo te arrastando para uma seita. Pérgamo, com toda essa idolatria, lembra a época em que o paganismo entrou de uma vez. Em Pérgamo era apenas uma prévia daquilo que iria acontecer a partir do ano 300 depois de Cristo, até o ano 600, no século 4, 5 e 6 depois de Cristo. A época em que o paganismo, em que Constantino tornou-se o cristianismo como religião oficial de Roma, permitindo que o paganismo adentrasse na igreja, e a partir dali a igreja tornou-se católica romana. Aquela igreja que permaneceu firme em Jesus, aquela igreja que tinha a fidelidade de Esmirna,
na qual os crentes se doavam, os crentes morriam, os crentes estavam debaixo da perseguição, eram mortos, mas eram fiéis, a igreja crescia. Chegou uma época em que Satanás ele parou e disse: não dá para eu continuar lutando contra eles, porque eu não vou vencê-los pela espada, eu vou usar uma outra estratégia, eu vou mudar a tática. Se eu não posso vencê-los pela perseguição, se eu não posso vencê-los pela espada, eu os vencerei me aliando a eles, corrompendo a fé deles, corrompendo a doutrina, trazendo uma mistura, trazendo ecumenismo para o meio deles, adulterando a palavra deles e semeando falsas doutrinas e engano. Foi isso que aconteceu. Sincretismo religioso está aí até hoje. Satanás mudou a tática e deu certo. O paganismo entrou com força no cristianismo. Houve uma fusão. O diabo sutilmente entrou na igreja, corrompendo-a. Na igreja de Pérgamo, era uma prévia do que aconteceria no futuro. Então, a partir daí, o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano. Para os romanos não tinha problema nenhum, porque para eles mais um Deus não tinha problema nenhum. E aí o que acontece? Muitos, para agradar o imperador, adotaram a nova religião. Regimentos inteiros do exército romano foram batizados sem nunca terem nascido de novo. Foram batizados sem nunca se arrependerem dos seus pecados. E a partir daí houve um cristianismo sem o Cristo, um batismo sem mudança de vida. Foi isso que aconteceu. A mistura de pagãos com cristãos, obscurecendo de vez a consciência da igreja verdadeira. E é assim hoje também, meus amados, tanto no coletivo, no geral, quanto no individual. Satanás não tá preocupado em perseguir, ele está preocupado em enganar, em trazer mistura. Satanás usa a estratégia de Faraó. Quando o Faraó falou para o povo de Israel: vocês querem adorar o seu Deus? Tudo bem, então faça o seguinte, vão, mas não vão muito longe. Fique aqui no Egito mesmo, por perto. Não se distanciem do Egito. Vocês podem adorar o Deus de vocês aqui. Moisés disse: não ficará nenhuma unha de vaca. Nós temos que nos separar. Nós temos que sair e adorar somente ao nosso Deus. Aleluia. E aí, meus irmãos, a igreja se profanou. A igreja tornou-se mundana, adúltera, porque era cada vez mais difícil manter a distinção clara entre a igreja e o mundo. Era mais difícil preservar a simplicidade, preservar a pureza, preservar a santidade, porque havia uma mistura. O verdadeiro testemunho do cristão, como aqueles cristãos de Esmirna, foi se apagando. A igreja foi esfriando. E aos poucos o formalismo religioso foi entrando na igreja, tomou o lugar da verdadeira espiritualidade e abalou aquela igreja que abalava o mundo. Matou aquela igreja. A corrupção se instalou cada vez mais na igreja, tentando combinar teologia cristã com filosofia pagã. É isso que prega hoje o liberalismo teológico. Com o passar do tempo, aqueles que não se converteram, eles começaram a sentir falta das imagens, de tocar as imagens, de se dobrar perante elas, de beijá-las. E aí eles foram trazendo de volta. Os pagãos foram trazendo essas imagens
para dentro dos templos. Entidades pagãs receberam nomes cristãos, como Maria, como José, como Clara, como Ana, como vários outros, Pedro. E aí começou então esse catolicismo romano transfigurado, parecendo o cristianismo, mas na verdade não era, ou não é. É paganismo puro. As doutrinas bíblicas começaram a ser substituídas por tradições humanas. E alguns festivais pagãos, algumas festas pagãs foram trazidas para dentro do cristianismo. E aí passaram então a celebrar o Natal. Passaram a celebrar a Páscoa, a maneira como é hoje. Passaram a cultuar os mortos. Missa de 7º dia, missa de 30 dias. Acender velas. E várias outras tradições que eram tradições pagãs das religiões antigas, trouxeram então para o cristianismo. Apareceu então no corpo da igreja essas tradições. E aí o que acontece? Esses líderes eram doutrinados por essas tradições. E aí eles passavam todo esse erro para o povo, e esse erro chegou até nós, quando nós não éramos cristãos. Nós vivemos essa cultura. Nós vivemos essa tradição porque chegou até nós. Vem desde lá, daquela época, sem nenhuma base bíblica. E isso era chamado de cristianismo. E é assim também hoje. Não é diferente. O paganismo de uma outra forma entrou dentro das igrejas. Hoje nós estamos vivendo a idolatria da prosperidade. Você entra dentro de determinada igreja, você já recebe de cara 7 envelopes para você dar de oferta. Essa aqui é para construção, essa daqui, esse aqui eu não sei para quê, esse aqui eu não sei para quê, esse aqui eu não sei para quê, esse aqui é para oração. Você paga R$10 para receber oração. Isso é paganismo que entrou nas igrejas modernas. Está havendo uma multiplicação da iniquidade. Você sabe qual é a multiplicação da iniquidade? Eu vou te dizer. Passaram a abrir igreja igual se abre comércio. Quem são essas igrejas que são abertas? Brigou com o pastor, brigou com o irmão, vou sair, eu vou abrir meu ministério. Multiplicação da iniquidade, porque ele está pregando aquilo que está dentro dele. A Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração está cheio de mágoa, coração está cheio de deslealdade, coração está cheio de inveja, e aí ele vai pregar isso para o povo, vai passar para o povo, e aí esse povo vai multiplicar isso. É por isso que a igreja está assim, porque está vendo a multiplicação dessa iniquidade, dessas portas que estão sendo abertas. Pastores doentes pregando para um povo doente. E aí o que acontece? Da mesma forma como ele fez com o pastor dele, os líderes dele também farão com ele. E que farão com ele. E aí esta semente do mal tem se espalhado. E estão chamando isso de cristianismo. Igreja mundana, pagã. Não pregam arrependimento. Pregam prosperidade, querem poder. Abriu uma igreja ali, eu vou me candidatar para ser vereadora, para ser vereador. Essa é a intenção, não é ganhar almas, não é ganhar almas, não é pregar o evangelho, não é pregar arrependimento, mas é fazer o seu nome. Não é diferente do que a igreja está vivendo em Pérgamo. Estão passando essas tradições sem a mínima base bíblica para o povo. E o povo está recebendo tudo isso, toda essa carga, o povo está recebendo. É um povo doente que não consegue ser curado, que não consegue mudar, porque estão debaixo desse cajado, estão debaixo do cajado da deslealdade, estão debaixo do cajado da desobediência.
É isso que estão pregando. Jesus conhece a sua igreja. Claro que no meio deles tem aqueles que são chamados, realmente são chamados por Deus. Jesus conhecia a fé e a fidelidade da igreja de Pérgamo. Ele disse: retens o meu nome e não negaste a minha fé nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós. Antipas era o antigo pastor da cidade de Pérgamo. O nome Antipas vem de ante, que quer dizer contra, e paz, que quer dizer tudo. Ou seja, Antipas significa contra tudo. Este pastor Antipas, talvez o nome dele tenha dado origem à palavra antipático. Ele devia ser antipático. Ele era um protestante, era contra tudo, protestava contra o governo, os erros do governo, a corrupção do governo, a corrupção de Roma. Ele pregava contra o imperialismo romano, ele pregava contra o paganismo, contra o liberalismo teológico. Ele era contra tudo e contra todos, mas era um crente fundamentalista e não liberalista. Era um crente que defendia a verdade. Ele se levantou contra aquela idolatria. E todos os que se levantaram nesse tempo pregando a verdade, defendendo a verdade, a palavra de Deus, foram mortos, porque eram considerados antipáticos. E Jesus está dizendo que esta igreja retinha o nome dele, não negava o nome dele, não negava a fé, desde os dias de Antipas. Jesus disse que ele foi uma fiel testemunha. Antipas já tinha idade avançada, e ele foi preso e levado pelos pagãos até o governador, porque ele não quis oferecer sacrifícios aos ídolos pagãos. Antipas disse que a adoração ao imperador era algo desprezível por Deus. E aí ele incitou o ódio no coração do imperador e daqueles líderes com essas palavras. Eles se encheram de ódio e colocaram Antipas dentro de um boi de bronze. Um boi de bronze. E atearam fogo, até ficar tudo vermelho, em brasa. Foi assim que Antipas morreu, queimado e sufocado. Mas ele cumpriu cabalmente o seu ministério e o seu chamado. Poucas são as vozes na igreja hoje que são uma ameaça para o inferno. Vozes como Silas Malafaia, vozes como Marco Feliciano, que não compactuam com o pecado, que denunciam o pecado dos líderes da nação. São poucos, porque muitos pastores preferem a glória dos homens e do mundo para serem aceitos pelas suas igrejas e pela sociedade de um modo em geral. Não querem se comprometer, querem ser politicamente corretos, mas não dá para o crente ser politicamente correto. Jesus não era, Paulo não era. Muitos querem ser coniventes e condescendentes, querem ser paternalistas do pecado, passam a mão na cabeça, não pregam arrependimento, não confrontam o pecado, acabam aceitando um cristianismo dualista que tem matado a igreja do Senhor. É isto que tem matado a igreja. Satanás não tem perseguido a igreja, porque ele já entrou nela, ele já se aliou com ela, ele já calou a voz dos pastores. A serpente está com a sua espada contra aqueles que pregam a verdade. Infelizmente, está acontecendo isso na igreja brasileira.
Porque os antipáticos, os fundamentalistas, eles são odiados e mortos. João Batista perdeu a cabeça. Ele era um antipático para os fariseus, para o povo de Israel. Jesus foi para a cruz porque ele era um antipático. Os discípulos de Jesus morreram, foram perseguidos, porque eram antipáticos. Estevão foi apedrejado, Paulo e também Antipas, porque o povo não gostava da pregação deles. Mas onde estão os Antipas do século 21? Onde estão aqueles que têm coragem de denunciar o pecado e que preguem arrependimento? Onde estão eles? Que não temem, que têm compromisso com Deus e com a doutrina. Eu prefiro ser antipático do que ser liberalista e matar a igreja do Senhor. Não denunciar o pecado no meio da igreja. Porque para este antipático aqui, Jesus chamou de fiel testemunha. Jesus examina a igreja e ele julga os que se rendem ao pecado. Ele fez isso em Pérgamo. Como é que ele se apresenta para aquela igreja? Versículo 12. Isto diz aquele que tem a espada de 2 gumes. Ele se apresenta para esta igreja como aquele que tem uma espada de 2 gumes. A espada é uma arma. Espada fala de autoridade. Para esta igreja, Jesus se apresenta como a palavra de Deus. Ele mostra o remédio e o juízo condenatório que virá para os que não se arrependerem. Ele diz: arrepende-te, ou senão, virei a ti em breve. Virá contra o pastor. A carta é para o pastor. Aí ele diz: e contra eles, contra os pecadores, contra os que se renderam ao pecado, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Preste atenção, igreja. Jesus está dizendo para esta igreja que ele vai batalhar contra aqueles que caíram com a espada da sua boca. Preste atenção, porque Jesus, ele derrotará o anticristo com o sopro da sua boca. Segundo Tessalonicenses 2:8, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ele vai destruir o anticristo somente com um sopro. Acabou o anticristo. Mas ele está dizendo para a igreja de Pérgamo que aqueles que não se arrependerem, ele batalhará. Ele batalhará com a espada da sua boca. Ele está trazendo arrependimento para a igreja. Arrependam-se. Que tipo de arrependimento? De que eles tinham que se arrepender? Não tolerar o pecado. Não ser conivente com os pecados da cidade. Não serem paternalistas, condescendentes com o pecado que estava entrando na igreja. Não se misturar com o pecado. Não se misturar com a imoralidade. Não se envolver com o paganismo, com as falsas doutrinas. E se manter santo. Manter a pureza. Manter a fidelidade. Manter a fé. A falta de arrependimento, ou seja, a falta de mudança de vida, é a seta que nos leva, que mostra a direção que nos leva ao juízo. A falta de arrependimento é uma seta que aponta para o juízo. Quem não se arrepender, irá para o juízo de Deus. Somente a palavra de Deus poderia curar esta igreja. Jesus está dizendo que a palavra que é poderosa, a palavra que é inerrante, que é infalível, que é eficaz, que divide a alma do espírito, a palavra que divide o falso do verdadeiro, que divide a luz das trevas,
Somente a palavra poderia ser o remédio e a cura para esta igreja, a cura da idolatria, a cura da heresia, do erro doutrinário, da mistura com o paganismo. Mas preste atenção que lá no começo, lá no versículo 12, ela era remédio. Mas agora aqui a espada virou juízo. Ela é remédio para quem se arrepender, mas ela vira juízo para quem não se arrepende. É isso que ele está nos ensinando aqui. É a palavra quem vai julgar. Jesus julga a igreja e repreende os que se renderam, os que se renderam ao pecado. Mas também ele premia os vencedores. Versículo 17: ao que vencer, darei o maná escondido. Maná escondido, o que era o maná? O maná foi o pão que Deus mandou do céu para alimentar o povo de Israel no deserto. Este maná foi pego e foi posto dentro de uma vasilha, dentro da arca. E Jesus está falando que ele dará o maná escondido. Diz a história que quando Nabucodonosor veio para tomar Jerusalém, invadiu Jerusalém e levou todos os utensílios do templo, diz a história que o profeta Jeremias, ele escondeu o maná em uma fenda no monte da revelação, e que aquele maná seria descoberto na era messiânica, quando o Messias viessem. O Messias já veio, ele cumpriu a sua missão. E Jesus disse que ao que vencer, ele dará o maná escondido. O maná escondido é o próprio Senhor Jesus, é o pão que desce do céu e que alimenta todo aquele que nele confia. Nesta noite, você comerá do maná, você comerá do pão do céu. Só iria comer o maná. Quantos aqui querem comer do maná de Deus? Querem comer do maná? Mas só vai comer do maná quem rejeitar as comidas idólatras, quem rejeitar o pecado, quem descer do altar da idolatria sexual, quem se arrepender, quem deixar essas práticas, aqueles que rejeitarem as comidas idólatras, aqueles que negarem o apetite carnal, é que comerão do maná. E aí ele diz mais: e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Diz que os vencedores receberão uma pedra branca. Pedra branca na antiguidade tinha dois significados. Primeiro, era usado no tribunal. A pedra branca era um veredito dado por um juiz, no caso de uma absolvição de um réu. Se o réu fosse absolvido sem culpa, era dado para ele uma pedra branca, porque a pedra preta era dada para o culpado, aquele que seria condenado. Quando Jesus diz que os vencedores, eles receberão uma pedra branca, ele está dizendo que eles serão absolvidos no tribunal de Deus. Esse era o primeiro significado. O segundo significado de uma pedra branca na antiguidade era uma senha, o ingresso para entrar para um banquete. Quando você é convidado para uma formatura, para o baile de formatura de uma determinada turma, ou para uma festa de casamento ou de aniversário, enfim, você recebe uma senha. Você só pode entrar se você tiver aquela senha. Se você não tiver, não tem como.
E na antiguidade, uma pedra branca significava uma senha, um ingresso para entrar para um baile, para entrar para o banquete. Jesus está usando o pano de fundo histórico para nos ensinar algo aqui. Esta pedra branca é símbolo da admissão ao céu daqueles que vencerem. Aqueles que vencerem receberão a senha para entrar para a grande ceia do Senhor, para a grande festa do Cordeiro, as bodas do Cordeiro. Somente os que tiverem a pedra branca entrarão. E sobre aquela pedra branca, o novo nome, meu querido. Se você não gosta do seu nome, você vai receber um novo nome no céu, lindo e maravilhoso, que só você e ele saberá. Sabe o que isso significa? O novo nome é que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Então, meus irmãos, Pérgamo é a igreja que antes estava casada, que era noiva, incontaminada, pura, mas que se divorciou do seu noivo, se tornou adúltera, se tornou mundana. Todas as vezes que os crentes fazem isso, eles estão adulterando espiritualmente. Eles estão abandonando o seu Deus. Muitas pessoas vivem de momentos. Poxa, mas 3 meses atrás eu estava uma bênção, eu estava na igreja, eu estava falando em línguas, eu estava evangelizando e agora eu abandonei o Senhor. Eu me envolvi com práticas essas que aborrecem o Senhor. Você se tornou igual à igreja de Pérgamo. Mas o Senhor quer restaurar esta igreja. O Senhor quer limpar esta noiva. O Senhor quer purificar esta noiva. Porque afinal de contas, esta noiva foi comprada com alto preço. Ele pagou um alto preço pela noiva, pela igreja. E Ele quer limpar as suas vestes. Ele quer purificá-la. Porque como ela está, ela não pode receber a pedra branca de absolvição ou de ingresso para a eternidade. Ela precisa vencer as práticas que a adoecem. Ela precisa vencer o pecado. É isto que o Senhor está falando conosco nesta noite. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Espírito Santo nos convença de pecado. Nós não somos bons. Absolutamente não. Nós podemos andar bem vestidos, arrumados. Podemos estar perfumados, chiques, finos, por fora. Mas dentro, o profeta Jeremias diz que o nosso coração é desesperadamente perverso.